Oi, eu sou Giovana Lose Belônia e essa é a apresentação final do meu projeto orientado em computação, que é sobre a otimização da coleta de produtos em estoque. O meu orientador é o Cristiano Arbex Vale e o problema que foi resolvido é chamado Order Picking, que é o processo de coletar produtos em um estoque de acordo com pedidos específicos de clientes e tende a ser uma das operações mais custosas em locais comerciais, como armazéns, depósitos e supermercados. O Order Picking envolve três grandes problemas: definir onde colocar cada produto nas diversas prateleiras do armazém, definir qual o melhor caminho que o picker, que é a pessoa ou a máquina que faz a coleta dos pedidos, deve fazer dentro do armazém para coletar os produtos que foram associados a ele, e definir como fazer a atribuição dos diversos pedidos para os diferentes pickers. O objetivo desse projeto foi de resolver o segundo problema de encontrar a melhor rota de coleta. No POC 1, ele foi resolvido de uma forma mais simples, encontrando apenas um caminho aceitável através do uso da heurística chamada de Larget Gap. Uma heurística, por definição, não obrigatoriamente vai encontrar o melhor caminho, o que não é o caso do problema resolvido de forma ótima agora no POC 2, que encontrou sempre o melhor caminho possível para cada instância utilizada. O POC 2 foi dividido em 4 partes, mas para entender melhor essas etapas, é importante explicar, primeiramente, como se dividem as partes de um armazém. Primeiro, temos o ponto de origem, que é a entrada para o armazém. Vai ser de onde o picker irá começar e terminar o processo de coleta. Em segundo, temos os pick aisles, que são os corredores de produtos. Esses corredores são cortados pelos corredores auxiliares, também chamados de cross aisles. Não é possível acessar produtos através dos cross aisles. Os armazéns foram representados computacionalmente por grafos. Um ponto de coleta é um vértice no meio do corredor e de onde o picker coleta produtos de um lado ou do outro. Esses pontos de coleta são os vértices do tipo normal. O ponto de origem é representado por um vértice do tipo source, já os cross aisles possuem vértices do tipo artificial. O grafo guarda a distância entre vértices vizinhos, independentemente do tipo de vértice. Voltando então às etapas do POC 2, a parte 1 teve como objetivo configurar o ambiente de desenvolvimento para conseguir rodar a biblioteca que foi feita e disponibilizada pelo professor orientador. Essa biblioteca é uma implementação em C++ que utiliza do pacote Cplex para a resolução de modelos de otimização. Com o ambiente configurado, foi necessário de um tempo para entender o funcionamento dessa biblioteca de forma a possibilitar o desenvolvimento da parte 2, que envolveu implementar as restrições do problema de order picking a partir de mini-exemplos. A ideia de usar esses exemplos tão pequenos inicialmente foi para facilitar a checagem da implementação de cada restrição e para que a preocupação maior fosse entender como traduzir a fórmula matemática que representa cada restrição para o formato utilizado no framework. A formulação do problema da rota de coleta usa as variáveis de decisão binária x e j, que indica se a aresta ij foi ou não percorrida, e yi para indicar se o vértice i foi visitado ou não. Além disso, o modelo usa também de uma variável gi, que indica o grau de saída do vértice. O objetivo do modelo, então, é achar o menor caminho possível para coletar todos os pedidos, o que é representado pela expressão de número 1, em que o x e j mencionado anteriormente é multiplicado por um d e j, que representa o tamanho da aresta ij. As expressões de número 2 a 9 representam as restrições do modelo. Elas têm como objetivo garantir que as definições do problema sejam seguidas. Por exemplo, a restrição de número 2 garante que vértices que contêm produtos vão ser visitados pelo menos uma vez. Já a de número 3 garante que para cada aresta que chega em um vértice existe um saindo, e assim por diante. A parte 3 teve como objetivo adaptar o código feito no POC 1 de leitura das instâncias para ser utilizado nesse novo código. As instâncias foram criadas e disponibilizadas pelo professor orientador e foi inspirada por uma base real do supermercado Foodmart. As instâncias utilizadas se dividem em 3 tipos de arquivos. Um único arquivo Products Locations, que mapeia os identificadores dos produtos às prateleiras do estoque, os arquivos do tipo Orders, que define quais são os pedidos a serem coletados, e os arquivos do tipo Warehouse, que define o armazém ou o depósito. A leitura do arquivo Warehouse permite a criação do grafo inicial que representa o estoque. Com a leitura do arquivo de pedidos e o da localização de produtos, sabemos quais prateleiras teremos que acessar no grafo de acordo com determinado pedido. Com essa informação em mãos, foi feita a redução do grafo de forma a facilitar o desenvolvimento do algoritmo.
A redução é feita de forma a atualizar a distância entre os vértices ao se removerem aqueles que não precisarão ser visitados. Nessa redução, remove-se apenas os vértices do tipo normal e mantém-se os vértices de origem e os vértices dos crossaios. A última etapa do projeto foi de fazer comparações de tempo e resultado entre os algoritmos do POC 1 e do POC 2. Para visualizar melhor a diferença entre os dois algoritmos, foram criados pequenos testes de um armazém com 58 vértices e cada caso de teste definia alguns vértices a serem visitados. Tivemos casos em que o algoritmo ótimo retornou, como esperado, uma distância menor que a heurística, como foi o caso do teste 1, em que o algoritmo ótimo retornou uma distância de 750, enquanto a heurística encontrou uma distância de 810. Já em outros casos, a distância encontrada foi igual, com o mesmo caminho ou até com um caminho invertido. No total, 7 desses testes foram feitos. Em 3 deles, o algoritmo ótimo foi melhor. Nos outros, a distância foi a mesma, se dividindo em 2 casos exatamente iguais e 2 casos com o caminho inverso. Por serem pequenos, os 2 algoritmos foram muito rápidos e a diferença de tempo gasto por eles não foi muito significativa. Pode-se perceber que a tendência é de que, quanto mais pontos de coleta, maior a diferença entre os algoritmos, tendência que foi comprovada para as instâncias maiores que foram rodadas. Entretanto, quanto maior a instância, maior também a diferença de tempo. Enquanto a heurística continua com milésimos de segundos para rodar, o algoritmo ótimo chega a gastar minutos para encontrar uma resposta. Aqui nesse slide deixei as minhas principais referências para esse projeto e obrigada pela atenção.